Fala, povo feio, eita, povo feio. Pessoal, eu não vou nem muito aqui fazer aquelas brincadeiras, aquelas coisas contumadas aqui do meu canal, que a gente brinca, se diverte tudo. Que esse aqui é um vídeo, na verdade, de indignação, tá? De indignação. Falei, vou fazer esse vídeo, bater um papo com meus amigos aqui. Mas só vou fazer os meus jabás aqui, bola pra frente, tá? E pra começar esse vídeo, eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Pessoal, vamos lá. Eu falo, tá? O pobre não tem um dia de paz, gente. Não tem um dia de paz, né? Estamos começando aqui o ano de 2026, pleno janeiro de 2026. Nós sabemos que para todo mundo, tá? Janeiro é um mês complicado. O ano inteiro no Brasil, 12 meses por ano, são 12 meses complicados, né? Mas o mês de janeiro especificamente é muito complicado, porque é um mês onde o comércio e tudo mais, o setor da economia, ele está desaquecido, né? Até em virtude das férias e tudo mais, em virtude aí que empresários, empresas e tudo tiveram gasto com 13º, final de ano, diminuição da produção e tal. E além de tudo isso aí, nós temos também a questão dos impostos, né? Que para todo mundo janeiro é um mês derradeiro, até rimou, né? Nós temos aí PVA, IPTU, né? Tem todo esse monte de impostos que durante os últimos anos foram criados ou então tiveram um aumento na sua alíquota, né? E tudo mais, para arrecadar mais ainda, né? Se eu não me engano, o governo, né, nos últimos 3 anos que eu vi do ano passado, ele criou ou aumentou algum imposto uma vez a cada 30 dias, a cada 27 dias, se não me engano, né? Então, realmente uma bancada em cima da outra, gente. E agora, né, que me surge um deputado aqui de São Paulo, esse estado maravilhoso, né? Pródigo em criar grandes figuras do cenário político, como Paulo Maluf, entre outros aí, Lula, né? E nós temos aqui um deputado do PP, que ele criou, né? Ele criou um projeto de lei que já passou na comissão, no qual o projeto de lei 3507-3507/2025, no qual ele institucionaliza o retorno da inspeção veicular para carros, motos, caminhões, etc. Tudo quanto é veículo de 5 anos para cá, né? Então, de 5 anos para lá, né? Então, os veículos que foram comprados de 5 anos para cá, ele não precisa passar nessa vistoria. Agora, os carros e motos mais antigos, eles vão ter que passar por essa vistoria, que vai ser muito mais abrangente que aquela anterior que tinha da vistoria veicular. Lembra que antigamente a vistoria veicular, aqui em São Paulo, todos os estados tinham, né? Tinha que ver lá, chegava, você colocava o escapamento da moto lá, eles mediam o escapamento da moto, aí viam a luzinha, estava acesa e tudo mais. Uma verdadeira fábrica de corrupção, né? E agora, nós temos deputado aqui de São Paulo que trouxe de volta agora, porém muito, mas muito pior, pessoal, muito pior do que era, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou subir aqui na moto e nós vamos conversar isso aí, porque, gente, isso aí atinge todos nós, né? Todos nós. O pessoal aqui do meu canal é de moto, é de carro, tudo que é veículo, caminhão, tá? Uber. O que você imaginar da nossa frota do Brasil, de 5 anos para trás, a cada ano vai ter inspeção. Então eu vou subir na moto aqui agora e conversar com vocês. Não é fácil, bora lá. Bem, pessoal, vamos lá. Enquanto eu vou colocando aqui as minhas luvinhas, eu quero dizer que essa moto aqui, essa Hauju DL160, é a minha moto pro dia a dia, né? Para aquele rolê para cima e para baixo. E essa moto aqui eu comprei na concessionária Podium, a concessionária número 1 em Hauju, Suzuki e Zontes, aqui do estado de São Paulo. E ela está localizada em 2 endereços para melhor lhe atender, sendo aqui no Canindé, pertinho ali do terminal rodoviário Tietê, na Avenida Cruzeiro do Sul 178, e também na Lapa, aqui pertinho, na Lapa, na Rua Clélia 1953, em frente ao Hospital Sorocabano. Podium, a concessionária número 1 em Hauju, Suzuki e Zontes aqui de São Paulo. Lembrando, tá, pessoal, deixa eu para vocês o contato aqui embaixo a Podium. Nesse mês aqui a Podium está com promoções imperdíveis, pessoal. Eles têm promoções lá, que inclusive a Zontes C350 está com 2.000 de bônus ainda, né? DK 150 tá por 15.500, eu acho, sei lá. Bom preço, pessoal, vamos lá. Vamos continuar o vídeo aqui então, pessoal. Vamos conversar sobre essa questão, ó. Você acha que essa perua passaria aqui hoje? Ó, ela não passaria, né? Não tem como, um monte de carro aqui hoje não passaria nessa inspeção, né? E aí, eis que criaram mais uma burocracia
não com o intuito de melhorar aqui a pauta ESG, tá? Essa questão do meio ambiente, poluição. Esqueçam isso, pessoal, tá? Esqueçam. Eu tenho carro elétrico, tá? Não é nem por questão de poluição nem nada, é pela questão simplesmente de ser mais econômico, né? Mas nem o próprio governo do Brasil, que se diz a favor aí da energia limpa, é a favor da energia limpa, porque ele vai taxar agora, né, os carros aí, começou esse ano, tá? Em 35% os veículos elétricos, né, que não são produzidos aqui no Brasil, e até as placas solares, para o pessoal poder aí dar um alívio ao nosso sistema elétrico aqui do Brasil, né? Que aqui em São Paulo é falha, totalmente irracional, é Enel aqui. Até isso o governo também aumentou a sua participação nos impostos, né? E além disso, estão agora também, já que se fala em energia limpa, eles estão com o projeto aí, o governo quer, né? O próprio governo federal, ele quer. Deixa eu passar aqui. O próprio governo federal quer agora também que quem já tem sistema fotovoltaico que nem eu, que pague uma taxa a mais agora, um imposto a mais, por causa de estar usando os cabos de energia. Então, gente, é um país difícil, cara. Tudo é feito para tomar nosso dinheiro, né? E agora vem essa questão aí dos carros. Como falei, não tem nada a ver com a questão de emissão de poluentes, sem nada. É questão plenamente, puramente arrecadatória, sabe? Para tomar mais dinheiro. Tá aí outro. Olha só que loucura, gente. Se você tem um veículo aqui, uma moto, vamos dizer aqui em São Paulo, tá? Em São Paulo, se roubam moto direto. É moto direta, tipo 20 mil motos por mês, tá? Que são roubadas ou furtadas aqui em São Paulo, gente. É uma coisa absurda. Então vamos supor, segundo essa lei, que já foi aprovada e vai começar logo logo a entrar em vigor, né? Que se eu tive uma moto roubada ou um carro, eu fiz o BO e tudo mais, quando eu recuperar, e se recuperar esse carro ou essa moto, eu tenho que pegar e fazer de novo essa inspeção. Ou seja, vamos dizer que em fevereiro eu fiz a inspeção, paguei lá 150, 200 reais. Aí meu carro é roubado em março, eu recupero ele em março, vou ter que fazer outra inspeção. E se for roubado de novo, eu faço outra. Então quantas vezes for furtado ou roubado meu carro, tiver feito o BO, eu vou ter que fazer a inspeção. Cara, é muito louco isso aí, cara. É muito louco, né? Então você vê que é um negócio para tomar dinheiro. É uma máfia. Então onde que eu acredito que vai ser pelo projeto aí, né? Essas casas de inspeções veiculares que já existem hoje em dia, né? Aquela inspeção veicular que você faz para transferência de veículo, eles vão fazer esse trabalho. Mas é lógico que vai ter ali a taxa do governo, né? Então teremos aí uma dor de cabeça, porque vai ter que fazer anualmente aí de carros e motos abaixo de 5 anos, né? Vai ter que fazer essa inspeção e vai ter que pagar. E quando você vai lá, pessoal, a gente sabe que é uma dor de cabeça danada, sabe? O pessoal, eles arrumam aí algum probleminha, como era antes, para tomar um dinheiro na propina. Aqui sempre foi assim. E agora está voltando isso aí. E se fosse só isso, pessoal, tudo bem, sabe? Mas é aquele, cara, até youtuber, gente, até o produtor de conteúdo, Instagram, TikTok, tudo, cara. O governo federal, ele criou uma lei agora, né, que passou também pelo Senado, foi até um deputado aí do PT ou PSOL, acho que foi PT, que criou essa lei, que agora youtuber e produtor de conteúdo tem a profissão regulamentada. E quando se regulamenta uma profissão, o que acontece? A profissão passa a ser fiscalizada. E para ser fiscalizada precisa de um conselho. E o conselho, obviamente, vai cobrar. Então o youtuber agora vai ter um conselho, assim como tem o Conselho Regional de Medicina, o CREA da Engenharia, Educação Física, vai ter dos youtubers. E quando tem o conselho, pessoal, aí vem o conselho cobrar de você. E em seguida também tem que ter o sindicato, né? Afinal de contas, todo produtor de conteúdo tem que ter um sindicato, porque se você é funcionário e está trabalhando para alguém, né? Você vai ter ali o sindicato. Cara, é um inferno, sabe? É tanta coisa, é imposto, em cima de imposto, cara. E tudo ficando caro. Eu não sei aonde, só na cabeça do Postman lá, né? O presidente do IBGE, que tá melhorando, porque, pô, não é possível. Aqui em São Paulo a gasolina era, até a semana passada, em todos os postos aqui da mesma rede, R$ 5,89. Bem da verdade em questão, ele ficou por R$ 5,89 por bastante tempo, né? Ficou aí quase um ano nos 5,89. A semana passada subiu para 5,99 e eu fui abastecer agora, subiu para 6,09. Aqui em São Paulo o posto mais barato, sendo que na maioria dos lugares é 6,29 e tudo mais. Então, pessoal, a gasolina aqui no mundo todo,
abaixou o preço, porque teve a invasão lá a invasão não, né? O sequestro do Maduro lá para os Estados Unidos, né? Foi levado para os Estados Unidos ser julgado lá. O petróleo, o mundo inteiro abaixou, porque sabe que vai vir agora uma reserva maior. Mas aqui no Brasil o petróleo aumentou, né? E aí nós temos um monte de escândalo que vem aí, né? Vem o escândalo aí dos Correios que está quebrado. O Correios aí conseguiu agora um empréstimo de quase 20 bilhões de reais, bilhões para salvar o Correio, né? Que é o planejamento que vai gastar até 2027. Aí 2027 está quebrado de novo, né? Estatal, a gente sabe como é que é. O Correio quebrado. Temos aí o caso do Banco Master. O Banco Master, que é com certeza o maior escândalo do sistema financeiro brasileiro, né? É um caso tão absurdo esse do Banco Master, pessoal, que tá todos os políticos de esquerda e de direita preocupados, que todos estão envolvidos nisso aí, todos. Todo mundo tinha negócio, alguma ligação com o forcado do Banco Master, né? Desde do ministro Alexandre de Moraes, no qual a esposa dele era advogada do banco e recebia 130 milhões por um contrato de 2 anos, dando uma média de 3 milhões por mês. A esposa de um ministro. Cara, é inacreditável. E é o mesmo ministro que ligou 6 vezes para o presidente do Banco Central para fazer pressão para que ele voltasse atrás na liquidação do Banco Master. Ou seja, o Banco Master ia ser comprado pelo BRB, o Banco Regional de Brasília, o Banco Estatal, ia assumir um prejuízo de 42 bilhões e ia socializar esse prejuízo em forma de impostos de toda a sociedade. O Banco Central não deixou. Aí o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato, pressionou o Banco Central para que voltasse atrás e já se comprar. Afinal de contas, a esposa dele é advogada do Banco Master. E aí, eis que me cai no colo do Toffoli, né, o processo. Um processo que não tinha por que ir pro Supremo, porque é um processo de competência civil, ninguém que está ali nesse processo tem foro privilegiado para ir pro Supremo. Mas ele pegou e colocou no colo dele, passou por todos os instantes e falou, é meu. E aí deu todo aquele rolo de ele pegar os celulares que foram apreendidos, né, do pessoal do Banco Master, em vez de ficar na Polícia Federal para perícia, pediu para que vá para o STF, né, que vai ficar na mão dele, ele que tem que saber o que tem ali, porque provavelmente os celulares das pessoas envolvem políticos, envolvem ministros, envolvem corrupção, né? Então, temos aí, gente, um cenário triste. E aí, né, a gente fala assim, pô, deixa eu ficar longe dessas coisas de política, né? Porque eu falo pra vocês, pessoal, quem defende aqui A ou B, esquerda ou direita, faz arminha ou faz o L, cara, são 2 imbecis, porque no nosso país nós não temos um sistema político ideológico, tá? É tudo fisiológico. Ninguém tá preocupado com nada, tá? Eu mesmo já desacreditei de eleições há algum tempo. Eu não acredito mais em eleição nenhuma aqui, até mesmo porque ainda que no meu pensamento a eleição realmente fosse factível aqui no Brasil, seja quem for que entre lá, né? Não que ganha, mas que entre, que é colocado lá, seja quem for, ele não manda nada. Primeiro aqui, que quem acaba direcionando deveria adicionar toda a atenção das leis é o Congresso, mas no final quem manda realmente é o STF, é o Judiciário. E na verdade não é nem o Judiciário, né? São os grandes lobbies de empresários. Quem manda no Brasil hoje, pessoal, vou dar um nome para vocês, tá? Que eu acho que quem está por dentro de notícias sabe perfeitamente. Quem manda no Brasil hoje é o grupo JBS. São os irmãos Batista, Joesley Batista, né? Inclusive ele tem tanto poder que foi ele que negociou com o Trump o fim das sanções no Brasil. Não foi nenhum embaixador nem nada. Foi ele que foi lá para Venezuela negociar com o Maduro uma rendição para os Estados Unidos, né? Então ele tem o poder e é ele que obviamente controla todo o sistema judiciário do Brasil. Então esse negócio aí de vou votar em A ou B que vai mudar, não muda, gente. Esquece, o Brasil não muda. Você pode colocar o cara da direita lá que for no próximo governo, não vai mudar. E talvez seja até pior, tá, pessoal? Vocês vão me xingar aqui, mas é até pior se mudar o governo, né? Eu queria logo que viesse logo uma ditadura aqui nos moldes da China, sabe? Porque pelo menos você sabe que você está lidando, você não cria esperança em vão, né? E não tem aquele problema que tem aqui no Brasil com a nossa suposta democracia, a democracia, né? De a cada 4 anos mudar o governo, e cada vez que muda o governo, gente, muda tudo. Então você tinha aqui uma obra do governo anterior que estava já pré-ser finalizada, tudo certinho. Entra o próximo governo, ou ele simplesmente não dá continuidade, ou ele simplesmente manda destruir tudo, porque não está no nome dele. Eu não entendo, gente. E além de tudo isso, que a gente tenta ficar de fora disso, né? Desde que isso não nos atingisse, tudo bem. Mas temos aí um déficit imenso no Estado,
né, no Brasil, um déficit nas contas públicas de um Estado inchado, um Estado cada vez maior, mais assistencialista, e o dinheiro não dá em árvore, alguém tem que pagar. E de onde vai entrar o dinheiro, já que o Estado não produz nada? O Estado é um parasita. O que ele vai fazer é cobrar impostos, né? Então tem que tirar impostos. E agora com esse monte de impostos, pessoal, eu paguei imposto esse ano aqui, tá, tudo bem, tem que pagar de 4 motos, carro, e tudo por IPVA, né? Tudo IPVA e tudo pela tabela FIPE. O engraçado é que quando você vai pagar imposto é pela tabela FIPE, que o governo fala quanto vale seu carro. Mas na hora que você vai vender, você nunca vende pela tabela FIPE. É sempre 10, 15% a menos, mas você paga o imposto porque o governo acha que é, mas que o mercado aqui fora diz que não é. E quando você compra um carro, você está pagando lá em torno de 50% uma moto de impostos. Para você rodar com essa moto, com esse carro, você tem que pagar imposto. E na hora de você pegar, e todo ano você tem que pagar imposto, e tem que licenciar o carro, quer dizer, é uma infinidade de imposto, cara. Se você não tem nada, tudo que é seu é do governo, o governo é seu sócio, e se você não pagar, ele toma. Minha casa, pessoal, aqui em São Paulo, eu tive um aumento, tá? Mas aí é da questão do município aqui, né? De 20% por 18%, 18 quebrados por cento no IPTU. E se eu não pagar, toma minha casa. Eu falo, aqui nós estamos lascados realmente. E aí quando você fala, pô, vou desopilar de tudo isso, eu vou dar um rolê de moto, vou andar de carro, vou curtir minha vida. Aí você se depara com uma inspeção veicular, né, para veículos abaixo de 5 anos, que a gente sabe que é pelo menos uns 70%, 80% dos veículos no Brasil tem mais de 5 anos aí com certeza de rodagem. Vai ter que passar por isso. Aí tem outro problema também, mais um, né, que apareceu recentemente, que é a questão do E30, o nosso combustível E30, que foi colocado aí mais uma vez na base da força para a gente ter que usar. O cidadão não tem poder nenhum, né? Estamos usando um combustível pior que vai pegar nosso motor, né? E além disso, nós temos aí a situação de carros que foram configurados lá atrás, há 5, 10 anos atrás, com combustível anterior. Como é que ele vai passar na norma de poluentes esse combustível com E30? Cara, é um inferno, cara, é um inferno, né? Então, esse aqui é mais um vídeo de indignação. Nós temos aí essa questão agora. Eu não vou ser tão afetado, porque a cada 2 anos no máximo eu troco meus veículos, eu não fico muito tempo, né? É tudo veículo novo que eu tenho. Mas quem tá aí vai ter que realmente se rebolar aí para poder dar conta de mais um imposto, né? Porque isso é imposto, a inspeção veicular é um imposto, né, cara? Que você vai ter que pagar. Se você não fizer, seu carro pode ser apreendido. Vai tomar multa na carteira de 4 pontos, né? Olha só onde chegamos. Aí para finalizar aqui, pessoal, né, eu vou dizer que seguro, calma que eu vou finalizar o vídeo, tá? Mas tem um recadinho muito importante. O melhor chega pro final. Seguro é só com a Sou Wind Seguros. A Sou Wind Seguros é a corretora que segurou o meu BYD Mini Dolphin por apenas R$ 199,00 por mês. Seguro Porto Seguro. E foi o melhor preço que eu achei em todas as cotações que eu fiz. Sou Wind Seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo, corretor Santana, diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto. Você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for, em qualquer lugar do Brasil. Sou Wind Seguros, pessoal. Nem entonação de voz aqui eu tô conseguindo ter ânimo para fazer os patrocinadores, né? Eu até ia fazer aqui aquele que eu faço da Shinerai, a dancinha, né? Cantando a musiquinha, você vem, você vai com a Shinerai. Nem isso eu fiz, que eu não tenho nem tesão de fazer, porque eu não tenho o mínimo de alegria, né? Para poder fazer uma dancinha, uma musiquinha para vocês. Mas para finalizar aqui, eu queria saber em que momento que nós perdemos a nossa capacidade de mobilização, de reação, né? Que eu lembro, eu cheguei na Avenida Paulista aqui agora, que em 2014, por causa de 20 centavos que aumentaram a passagem de ônibus, houve um levante nacional partindo aqui de São Paulo, e que em 2016 culminou aí com o impeachment da Dilma, né? E por 20 centavos. E hoje, depois de todos esses calambros todos nós estamos vendo, não há uma reação, não há uma mobilização, né, de ninguém, da mídia nem nada. Eu fico pensando, agora só para finalizar mesmo, se nós não perdemos essa nossa capacidade de mobilização, de indignação, que é o tema desse vídeo, né? Se nós não perdemos com medo aí de talvez ser preso por 17 anos de cadeia, né? Por ataques antidemocráticos, né? Talvez, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Eu não sei se você pode protestar, se você pode se manifestar, se você pode reclamar, porque a censura é tão grande que você pode ser preso por 17 anos aí, apenas por questionar uma inspeção veicular, né? Mais um imposto tá chegando aí, tá certo? Então é isso, pessoal, vou parando por aqui. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho, estará me ajudando, diz aí. É só um desabafo mesmo, sabe? É mais um imposto, eu não aguento mais pagar, gente, é muito dinheiro que tá indo embora.
para todo mundo. Não há melhora perceptível no país, não há melhora na pobreza, gente. É tudo marketing aí, entendeu? Eu não tenho mais o que falar. Deixa os comentários aí, valeu, pessoal.